Pausa na cozinha para tudo que a chefe resolveu assistir o nosso documentário A Máquina Humana, a segunda parte do primeiro episódio, que a gente está fracionando aqui para você assistindo aos poucos e pensando aí no cuidado da sua máquina humana. E Arlete, a gente precisa entender que o projeto de Deus, aquilo que Ele idealizou para a gente, embora tenha sido assim, mexido pelo acontecimento do pecado, ele ainda é o ideal para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Bora assistir? Bora! Chega de falateiro, bora assistir a segunda parte do primeiro episódio do documentário A Máquina Humana. O cérebro humano é uma estrutura impressionante em sua complexidade e funcionamento, que o torna o centro de controle do nosso corpo. Agora imagine o nosso cérebro como se fosse o sistema eletrônico avançado de um carro moderno. No carro, o painel é repleto de botões e telas sensíveis ao toque que, quando acionados, enviam sinais através de um complexo sistema de fios e circuitos para operar diversas funções do veículo. Desde ajustar a temperatura interna do ar-condicionado até controlar o sistema de navegação e o som do rádio. De maneira parecida, o cérebro humano funciona como uma espécie de controle central do corpo. Cada pensamento, decisão ou comando que emitimos é como pressionar um botão no painel de um carro. Esses comandos são transmitidos por impulsos elétricos através de neurônios e do sistema nervoso, atingindo diferentes partes do corpo para provocar respostas específicas. Seja movimentar um braço, falar uma palavra ou regular o batimento cardíaco, o cérebro coordena essas atividades da mesma forma que o sistema eletrônico de um carro assegura que cada componente funcione de forma sincronizada e eficiente. Assim, como um carro necessita de um sistema eletrônico bem integrado e funcional para operar sem problemas, nosso corpo depende de um cérebro saudável e bem conectado para manter nossa saúde em ordem no controle das funções que nos mantêm vivos e ativos. Quando nós percebemos que nós temos no cérebro mais conexões entre os neurônios do que estrelas nos céus, pensa que na nossa galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Os nossos neurônios, que são as nossas células principais ali, elas fazem entre si aproximadamente 1 quatrilhão de conexões. Nosso cérebro leva em média 13 milésimo de segundo, 13 milésimos, ou seja, só 13 partes de 1000, para poder reconhecer uma imagem. Nós falamos que cada neurônio é um mini mundo. Tem milhares de substâncias, milhares de proteínas, milhares de comandos acontecendo ao mesmo tempo. Um único neurônio pode fazer conexão com mais 10.000 neurônios. E quando nós vemos como que um neurônio, então, ele vai se comunicar com o outro? A forma básica de comunicação é por meio das sinapses, que acontece entre um neurônio pré-sináptico com pós-sináptico, o antes e o depois da informação. Esse transmite para esse, e no meio dos dois existe uma fenda, um espaço que nós chamamos de fenda sináptica. Então este daqui, vou pegar um exemplo só, ele libera um neurotransmissor, por exemplo, uma dopamina, que vai estimular este outro a receber essa dopamina. E tem inúmeros eventos que estão acontecendo aqui, para que esta informação possa ser transmitida. Então, o que o neurônio faz é transmitir informação para que este corpo funcione. Tristeza, alegria, raiva, amar as pessoas, tudo isso é tão abstrato, e é o nosso cérebro quem comanda. Ele não comanda só o batimento cardíaco, não comanda só a temperatura do nosso corpo, mas tudo que é abstrato, na verdade, tudo que tem que ver com o ser humano é comandado pelo cérebro. Toda a nossa percepção da vida, como cada parte do nosso corpo funciona, depende dessa máquina central que está aí no controle de tudo.
Só o ser humano, por conta dessa complexidade do cérebro, é que tem a percepção do futuro. Por isso que até a vivência do luto é diferente no humano daquele que é no animal. Por exemplo, só o ser humano ri. As hienas não riem. É uma outra expressão, é um outro movimento. Mas só o ser humano é capaz de rir, por exemplo. Então, este cérebro, ele é único. Não há correspondência na natureza com tanta complexidade, com tanta beleza como é o nosso cérebro. Até por cuidar do nosso sono, dormindo adequadamente, para a maioria de nós em torno de 8 horas por noite. E isto já é comprovado que melhora a nossa tomada de decisão, que melhora a nossa criatividade. A atividade física, por exemplo, ela está como uma das estratégias mais importantes para que este cérebro se mantenha saudável por mais tempo. A longevidade com qualidade depende, estou falando isso do cérebro, nem estou falando dos benefícios que já sabemos para o corpo todo, mas esta longevidade com saúde do cérebro depende de uma atividade física, principalmente aeróbica, aquela que traz o movimento, que mexe com a frequência cardíaca, que nós estamos consumindo bastante oxigênio para esse cérebro. Então é muita coisa sobre este cérebro, esta máquina também reconhecida como o instrumento ou objeto de estudo mais complexo conhecido pelo ser humano. Compreender o funcionamento do corpo é essencial para saber cuidar dele. Esta engenharia tão complexa quanto bela, com cada parte desempenhando sua função em harmonia e precisão, nos faz pensar em nossa responsabilidade de manutenção. Agora, imagine o sistema cardiovascular do corpo humano como o sistema hidráulico e o sistema de resfriamento de um carro, que utiliza tubos para levar líquidos importantes por todas as engrenagens e mecanismos. O sistema cardiovascular transporta sangue, oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo. Já no sistema hidráulico de um carro, circulam fluidos de refrigeração para manter o motor funcionando em temperaturas ideais e evitar o superaquecimento. No corpo humano, o coração funciona como uma bomba poderosa, impulsionando o sangue através de uma rede de vasos sanguíneos para as células, fornecendo tudo o que elas precisam para funcionar com eficiência. Em ambos os casos, um sistema de transporte fluido e eficiente é vital para manter a operação saudável e eficaz, seja distribuindo nutrientes e eliminando resíduos no corpo ou mantendo a temperatura ideal do motor em um carro. Deus foi tão perfeito ao criar o nosso corpo que o coração se desenvolve sozinho, ele adquire a capacidade de gerar o batimento, ou seja, a bateria que o impulsiona, né? Então a bateria dele é recarregável, então ele consegue se recarregar e manter essa sequência de batimentos na ordem de 100 mil batimentos por dia, durante a sua vida inteira, desde o primeiro batimento que você dá dentro do útero da sua mãe, até o último momento que você estiver viva, ele vai bater. Claro que vai diminuindo essa frequência com a idade, mas mantém essa média aí que eu falei, sem falha, né? Então ele impulsiona e assim como um carro, por exemplo, ele pode ser acelerado, ele pode ser melhor utilizado, ele pode ser amaciado. Então, esse coração, ele é treinável, né? Esse sistema cardiocirculatório, ele é treinável de acordo com a necessidade que você precisa. Vamos pensar de novo no carro. Ele precisa de energia para funcionar. As células, qualquer célula, não trabalha de graça. E quem entrega, né, o combustível que proporciona a geração dessa energia é o sangue, através do oxigênio. Então, o oxigênio que a gente respira do ar, os pulmões captam ele, entregam através dos capilares, né, lá nos alvéolos, entregam isso para os capilares pulmonares, o sangue está passando ali, exatamente buscando esse oxigênio. Então, é como um sistema de entrega que capta esse oxigênio e leva lá onde ele é necessário. Esse oxigênio serve para gerar a combustão do carboidrato, né, da glicose, que a gente entende, ou da gordura, que são os substratos energéticos que a gente se alimenta e aí são convertidos nessa reserva de energia. E essa combustão, essa queima, gera a energia que movimenta as células e gera o calor, que no exercício, por exemplo, faz a gente transpirar. A energia dissipada na forma de calor.
a outra energia é convertida no funcionamento da célula. Nosso coração bate e depois relaxa. Portanto, queremos um tempo constante para que o batimento aconteça e depois para o relaxamento ocorrer. Assim, as câmaras podem se encher de sangue novamente. Se estiver batendo muito rápido, a frequência cardíaca vai diminuir. Então, não dá tempo para preencher corretamente essas câmaras. Isso faz o coração trabalhar mais, certo? E se multiplicarmos isso por 50, 60 ou 80 anos de vida, quanto mais batimentos o coração dá a cada dia, a cada ano, mais estresse ele sofre. É mais difícil para o coração. Então, se ele funcionar de forma eficiente, batendo menos vezes, essas câmaras se enchem mais, conseguimos bombear o sangue efetivamente por todo o corpo. Isso é realmente benéfico a longo prazo. O coração é um músculo. Então, se você treinar qualquer músculo do seu corpo, ele responde melhor. Então, se a gente falar de uma máquina, a gente está falando de eficiência. E no coração é o mesmo raciocínio. Então, quanto mais treinado ele for, então o que acontece, por exemplo, a nível periférico, lá nos tecidos da musculatura, ou no seu cérebro, ou no intestino, a resistência vascular lá das artérias menores diminui com o exercício, quando o seu fluxo sanguíneo está mais treinado a funcionar, né? Quando você ativa ele, entrega uma quantidade de sangue, porque os vasos estão mais relaxados, a sua pressão arterial é menor, e aí o retorno desse sangue é impulsionado pela contração da musculatura, né? Tem muita gente que brinca que as panturrilhas são o segundo coração do corpo, principalmente quem corre, porque quando a musculatura contrai, ajuda a impulsionar esse sangue de forma eficiente e o desgaste de todo esse sistema é menor. Então, teoricamente, a longevidade é maior. O benefício cardiovascular, né, o benefício orgânico do exercício está na constância, não na intensidade. Então a gente não precisa, como eu falei, bater recordes, correr tantos quilômetros em tantos minutos ou pedalar com a velocidade e tal. É importante que você mantenha a constância e vá construindo, é como uma conta no banco. Conforme você vai fazendo exercício, e também não é só o exercício, é se cuidar, é alimentar-se bem, ter um padrão de sono bom, cultivar bons relacionamentos, manter a sua espiritualidade em dia, porque são coisas que também poupam o coração. E aí você consegue, com isso, essa interação entre os sistemas e essa sobrecarga menor. Então, a constância, né, devagar se vai ao longe, né? O pessoal sempre diz isso. Então, a ideia é criar esse hábito. E depois chega um momento em que você simplesmente sente falta, né? Uma semana que você não faz exercício, não vai na academia porque estava cheio de compromissos e tal, você sente falta e fala, nossa, tô precisando, muda até seu humor, né? Às vezes. Eu gosto muito de uma frase que tá na Bíblia, né? Que diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, na verdade, a gente é treinado na faculdade a lidar com doença. A gente aprende a identificar sintomas, a pedir exames, a caracterizar uma doença e tratar com o arsenal que a gente tem. Mas não nos é ensinado como investigar o que está no entorno dessa doença, o que causou isso, né? Então, a gente sabe hoje, né, no mundo que a gente vive, que tem muitas outras coisas que adoecem o coração. Não é só a hipertensão, não é só o diabetes, não é só... existe a ansiedade, existe a depressão, existem os transtornos, né, do estresse, existe a perda da fé, existem alguns questionamentos, né, durante a vida, pelas dificuldades da vida que adoecem o coração. Você pode ter outras coisas que levam o coração a adoecer e que não necessariamente pioram, né? Já é comprovado, a ciência comprova que essas situações provocam, né, aparecimento de doenças ou a piora de doenças, e às vezes você precisa cuidar desse aspecto também, né? Como um todo. Deus fez um sistema harmônico e perfeito, porque a circulação se interage com o sistema respiratório e com o sistema metabólico, que depende muito de como a gente se alimentou. E para isso, como esses sistemas vão funcionar, depende de como estão os nossos hormônios, como está o nosso padrão de vida, nosso padrão de sono, nossa alimentação. Então, tudo que você faz repercute sobre como o seu organismo funciona.
É isso aí, Arletinha. Olha só, amanhã a gente vai continuar assistindo mais um trecho do episódio Projeto, desse documentário. E se você está ansioso para assistir todo ele de uma vez, esse vídeo você pode acessar lá no nosso canal do YouTube. Aliás, no nosso não, mas no canal da Novo Tempo, youtube.com/@novotempo. Vai lá conferir a playlist e você encontra lá o documentário A Máquina Humana. Qualquer coisa, fica com a gente, porque amanhã a gente exibir mais um trechinho aqui para você. Bora pro intervalo? Bora. Já tá pronta para a próxima receita? Prontíssima. Preciso desse combustível aqui, viu? Nhoque de batata inglesa. A minha máquina humana tá precisando, ó. A gente vai te ensinar essa delícia logo depois do intervalo.